Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula que tem como objetivo mostrar como encantar clientes. Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula que tem como objetivo ensinar como encantar clientes. Através desse conteúdo, eu espero estar contribuindo para que você possa ter aquele insight para conseguir levar a grande transformação que você quer para o seu cliente. Tenho certeza que você quer criar uma empresa gigante, mas não só pelo tamanho, mas pelo impacto que ela quer causar na vida dos seus clientes e no mundo. E para isso acontecer, tem uma dica que é muito simples, que é o seguinte: os seus clientes são o ativo mais importante que você tem na sua empresa. E para isso, vai ser muito fundamental que você compreenda detalhes dessa experiência de atendimento que você está levando para que cada vez mais esse cliente possa se sentir encantado. Agora, para começar, eu queria falar um pouquinho do que é encanto, né? No dicionário, ele tem alguns significados, mas eu queria passar um vídeo aqui para demonstrar para você o que é encanto. Bem, então aqui, para nós, como você pode perceber nessa história que foi contada, o encanto é igual a empatia mais surpresa. Então, dois pontos fundamentais e que a ordem aqui, com certeza, altera o encantamento. Então, primeiro, você tem que ter a empatia, se colocar no lugar do cliente, ter uma escutativa, compreender as emoções dele, para depois sim você surpreender. Senão, você acaba querendo criar uma surpresa, mas sem empatia você pode errar. E aí o seu encantamento pode virar um grande deboche, alguma coisa que não gere valor ou que seja um fracasso. E aí a grande pergunta que eles fazem é assim: o encantamento, né, ele se mede? É possível a gente conseguir compreender, quantificar ou mensurar se ele está tendo efeito ou não? Sim. Existe um indicador que foi criado, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que ele é muito simples. É uma única pergunta que você faz, que é, em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria a nossa empresa para um amigo ou para um familiar. Ela revela se o seu cliente ele é um promotor, um neutro ou um detrator da sua organização. Se ele responde de 9 a 10, promotor. De 7 a 8, neutro. E abaixo de 6, detrator. E quando você tem essa clareza de descobrir exatamente em que grupo o seu cliente está, você passa a ter uma meta. E que meta é essa? É você transformar os detratores em promotores. Fazer de um limão uma limonada. E uma outra meta é que quando você descobre os seus clientes que são neutros ou promotores, você tem que transformá-los em fãs apaixonados pela sua empresa. E o encantamento tem esse poder. Ele sendo entregue com muita sutileza, com muita empatia, compreendendo bem as emoções do seu cliente, você consegue alcançar esse objetivo. Depois, é fundamental, agora que você já compreendeu que é encanto, né, que o encanto dá para medir e que a grande meta do encantamento é transformar os clientes, então você precisa ter uma compreensão seguinte, que não adianta você encantar o seu cliente se você não fizer o básico. E para isso é fundamental ter clareza de que o sucesso ou fracasso do seu cliente tem a ver com a combinação de duas experiências que a gente leva quando a gente presta um serviço ou entrega um produto. E que experiências são essas? A experiência operacional, que é tudo aquilo que é prometido, né? Então é você entregar dentro de um prazo, você entregar o produto com qualidade, com conforto, com eficiência, com segurança. Ou seja, é você entregar a promessa de vendas para o seu cliente. Quando essa experiência operacional ela não alcança a expectativa do cliente, não atinge, né? O que o cliente faz? Ele liga para reclamar. E aí começa também a experiência emocional, que ela normalmente ela tem um pouco mais de conexão, ela acontece mais, você precisa exercer mais essa experiência emocional nesse momento, quando o cliente tem um ponto de contato para fazer uma reclamação, mas também antes de fazer esse ponto de contato, você já pode pensar na experiência emocional. O
O que seu cliente vai sentir quando ele receber o seu produto, quando ele tiver a prestação de serviço sendo executada? E se ele está frustrado, como é que você compreende essa emoção? E se ele já está satisfeito, como é que você potencializa mais essa emoção? Então, quando você trabalha muito bem a experiência operacional e a experiência emocional, aí sim você tem a experiência do cliente sendo representada. Então, se os dois lados é feito com muita competência, a operacional e a emocional, você tem sucesso na experiência do cliente. Agora, se uma delas falha, você pode, por exemplo, fazer muito bem a sua experiência operacional, entregar dentro do prazo, o produto ser funcional, atender a expectativa, mas aí no primeiro contato que o seu cliente tem com o seu atendimento, por exemplo, o atendente ele não está bem, ele acaba transmitindo uma emoção negativa. E o que isso faz? Que a sua experiência vai por água abaixo. Ou muitas vezes quando o cliente entra na loja para comprar o produto, ele até compra o produto, mas ele foi super mal atendido, o atendente ou o vendedor não demonstrou nenhuma empatia, não demonstrou nenhum sentimento, tratou o cliente com frieza, e aí toda aquela experiência que se tem na parte processual da operacional vai por água abaixo, porque na parte emocional a gente não conseguiu levar uma experiência que diferencie, que seja agradável, amigável com o seu cliente. E é claro que quando tudo isso não funciona, é fracasso, com certeza. Agora que você já tem clareza sobre que o sucesso do cliente depende dessas duas experiências, é importante você implementar uma cultura de encantamento. A cultura de encantamento, ela começa com a compreensão de duas coisas. Nós temos os atendentes mudos e os atendentes relacionais. Os atendentes relacionais são normalmente as pessoas que estão na linha de frente. O atendente, recepcionista, o vendedor, o pós-venda, são pessoas que estão ali sempre de contato, o garçom, e eles fazem essa relação com o cliente. O atendente mudo é quem está no bastidor, são as pessoas que fazem a preparação para que a experiência do cliente role. Então, por exemplo, pode ser o cozinheiro, pode ser alguém do estoque, alguém que trabalha na montagem do produto, na montagem, por exemplo, da embalagem. E essas pessoas também são fundamentais para que a experiência funcione muito bem. Mas as pessoas às vezes me perguntam assim, Robson, quem trabalha no RH ou quem trabalha no financeiro, por exemplo, de uma empresa, também é um atendente? Sim, com certeza. Porque de uma forma direta ou indireta, todos acabam afetando o cliente. Então, por exemplo, o RH, ele tem que estar cuidando dos colaboradores, deixando eles sempre engajados, fazendo os pagamentos em dia, conseguindo compreender muito bem como é que está a motivação e o desenvolvimento de cada colaborador. Quando eles não fazem esse papel, ele gera, de repente, uma desmotivação no time, essa desmotivação vai impactar direto no cliente. Então, é importante todos terem essa consciência de que, sem sombra de dúvida, todos impactam na experiência, direta ou indiretamente. Por exemplo, financeiro. Se a empresa está mal gerida, ela tem gaps financeiros, no qual as pessoas estão percebendo isso, os colaboradores estão percebendo, os clientes estão percebendo que a empresa não está bem. Bom, normalmente, de uma forma direta, isso vai ser percebido pelo cliente. Então, por isso que dentro de uma cultura, da implementação de uma cultura de encantamento, é fundamental levar esse sentimento de todos somos atendentes. Essa conscientização interna. E como é que a gente cria essa conscientização? Você precisa ter um compromisso de todas as áreas da empresa. Então, é trazer essa área, esse departamento, essas pessoas para uma imersão, procurar trazer para a conscientização qual que é o papel delas no atendimento ao cliente, o quanto elas impactam direto ou indiretamente. E quando elas têm essa percepção, elas acabam ganhando consciência. E aí, o que a gente pede para que essa consciência seja revelada e declarada para o cliente? Um compromisso formal. Escrever. E aí o time mesmo vai lá, senta, monta esse compromisso. A galera de marketing, por exemplo, pode dar uma revisada para deixar o texto bem legal, né? Mas tem que ser um texto também que seja autêntico, que a pessoa consiga, do departamento, se identificar com esse texto. E você entrega isso para o seu cliente. Assim que o cliente contrata o serviço ou compra um produto, você leva esse compromisso de todas as áreas. Gente, isso gera uma conexão na empresa, colocando o cliente no centro.
de uma forma espetacular. Então, dentro da implementação de uma cultura, você ter a consciência que todos somos atendentes, gerar o compromisso no time, e aí, é claro, você precisa encantar colaborador. Não adianta falar de experiência do cliente, de encantar cliente, se dentro da sua casa você não encanta os seus colaboradores. Isso vai ser muito falso, muito fake, não vai ter integridade. O que isso vai acontecer? Os colaboradores vão falar assim, pô, legal, para o cliente vocês fazem tudo. Estende o tapete vermelho para ele estar passando. E para nós, meu Deus do céu, aqui dentro é uma tortura, é um trabalho que ninguém está motivado, é só reclamação, é um clima ruim, uma energia péssima aqui dentro da organização. Então, por isso que é fundamental também vocês levarem esse conceito de encantar colaborador. É claro que se você estiver muito interessado em aprofundar nesse tema, a gente tem um conteúdo específico para essa área. Porque encantar colaborador tem alguns detalhes, um refinamento, algo mais sutil que é específico para eles. Porque, senão, você acaba falhando nesse encantamento. Bem, depois que implantou a cultura, aí você precisa ter uma compreensão da jornada do cliente. Então, todo cliente que entra dentro de uma empresa, ele tem uma jornada, ele tem um ciclo que começa. E essa jornada hoje ela é dividida, né, dentro do conceito de Customer Success entre a integração ou onboarding, né, que é o start, quando você tem que auxiliar o seu cliente a implementar o seu serviço ou a entregar o seu produto, a tirar as dúvidas de como usar o seu produto. Então é um momento muito importante, que é você começar com o pé direito, dar todas as orientações, estar próximo do cliente, pensar, cutucar ele se ele está usando o serviço, conseguir dar um máximo de clareza sobre as dúvidas, é uma etapa fundamental. Depois você vai para a fase da adoção. Nessa fase o cliente já está usando o produto, talvez já esteja aí com os seus primeiros problemas ou as suas primeiras reclamações, necessitando algumas dúvidas, e você precisa adotá-lo, você precisa conseguir realizar contatos com frequência, até mesmo, se possível, uma visitação, uma pesquisa, para saber o quanto ele está satisfeito com o serviço, o que ele pode sugerir de melhoria, se ele está satisfeito, como que ele pode ainda tirar mais resultado dessa ferramenta. É uma fase assim também que, se a gente abandona, daqui a pouquinho o cliente vai digamos aí, para uma fase não desejada, que eu já vou comentar daqui a pouco sobre ela. Na sequência tem a fase do crescimento, né? E a fase do crescimento é quando o seu cliente começa a ter resultado com a sua ferramenta e ele começa a desejar a ter mais serviço. E você apresenta esses novos serviços, esses upsells, cross-sells, que são serviços adicionais para que ele vá crescendo dentro da sua carteira de clientes, tornando cada vez mais um cliente com maior faturamento ou que esteja super satisfeito com a sua empresa. E aí sim, se você não leva uma experiência legal, seja na integração, na adoção ou no crescimento, provavelmente esse cliente vai para a fase do engajamento. O engajamento é o risco de cancelamento. É um cliente, por exemplo, que não está usando a ferramenta, que está lá muito parado, muito tempo você não tem um contato, ou ele já manifestou cancelamento porque está insatisfeito com algum problema que não foi resolvido, a ferramenta não está funcionando, ou o pessoal de cobrança está cobrando ele de forma equivocada, enfim. Alguns problemas podem estar acontecendo e, se você não tem uma atenção e coloca esse cliente nessa jornada do engajamento para realizar as ações de reversão, você com certeza vai perder o cliente. E assim, e por último, não é bem uma jornada, mas eu queria só trazer uma conscientização fundamental aqui dentro desse conceito de jornada. Quando você consegue fazer com que o seu cliente tenha resultado com a sua ferramenta, com o seu serviço, com o seu produto, ele está super satisfeito, você tem que celebrar com ele. Tem que celebrar com o seu cliente. O seu cliente só precisa disso, sabe? É um momento já de você fazer algo que talvez ele não espere, e é claro, já aí junto com o encantamento, que daqui a pouco eu vou adentrar um pouco mais como fazer, você já vai levar um sentimento muito positivo de conquista para o seu cliente. Essa é a grande missão, né, de qualquer empresa, é levar uma transformação na vida do cliente. Quando isso acontece com o produto ou serviço que você vende, você tem que celebrar junto com ele. Depois que você entender o conceito de jornada, dentro dessa jornada você vai ter que mapear, fazer um mapa dessa jornada. E aí é importante você entender o conceito de pontos de interação, micromomentos, hora da verdade, momento de encantar e momento de celebrar.